Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência aqui às nossas aulas de Química Geral, nós continuaremos com o capítulo 11, que fala sobre equilíbrio ácido-base. Mais precisamente, hoje começaremos essa videoaula falando sobre ácidos polipróticos, que são ácidos com mais de um átomo de hidrogênio ionizado. Quando há, por exemplo, dois hidrogênios ionizáveis, as constantes de acidez são classificadas como Ka1 e Ka2, como, por exemplo, nesse ácido diprótico, que tem dois hidrogênios ionizáveis, que é um ácido genérico, H2A, que perde o seu primeiro hidrogênio aqui nesse equilíbrio, formando a espécie Ha-, e que tem esse equilíbrio regido pela constante de acidez Ka1. Na sequência, a espécie Ha- perde um segundo hidrogênio ionizável para formar a espécie A2-, regida aqui pelo equilíbrio Ka2. O Ka2 sempre se refere ao equilíbrio envolvido na remoção do segundo próton de um ácido poliprótico. E, normalmente, o Ka2 é menor do que o Ka1. Sempre é mais fácil remover o primeiro próton de um ácido poliprótico do que remover o segundo. Porque imagina comigo, após remover o primeiro, as forças de interação para remover o segundo ficam mais fortes. Portanto, geralmente o Ka1 é maior do que o Ka2. Do mesmo modo, para ácidos com 3 prótons ou hidrogênios ionizáveis, como é o caso aqui do ácido cítrico, representado na figura 16.13, é mais fácil remover o segundo próton do que o terceiro. Assim, H+ na solução é resultado quase que inteiramente da primeira reação de ionização, justamente porque o primeiro hidrogênio, que é ionizável, é o mais fácil de ser arrancado. Na sequência, a tabela 16.3 traz a constante de acidez de alguns ácidos polipróticos comuns, como o ácido ascórbico, o ácido fosfórico e o ácido tartárico. Mas eu gostaria de destacar aqui o ácido fosfórico, H3PO4, que é um ácido triprótico, ou seja, tem 3 prótons ou hidrogênios ionizáveis. Consequentemente, ele vai ter 3 constantes de acidez, Ka1, Ka2 e Ka3. Na sequência aqui, a gente tem, então, as reações de equilíbrio que regem essas constantes. Começando aqui pelo ácido fosfórico, que perde seu primeiro hidrogênio ionizável para formar a espécie H2PO4-, regido aqui pela constante Ka1. Na sequência, esse H2PO4- perde o seu segundo hidrogênio ionizável para formar a espécie HPO4-, regido aqui pela constante Ka2. E, por fim, essa espécie HPO4-, perde o seu último hidrogênio ionizável para formar a espécie PO4-, regida aqui pela constante Ka3. Na sequência, nós falaremos agora de bases fracas, já que na última aula a gente falou bastante sobre ácidos fracos. Isso porque podemos escrever a expressão da constante de equilíbrio para a dissociação de uma base fraca global genérica do tipo B, representada aqui por B, como sendo B em meio aquoso mais água está em equilíbrio com HB mais OH-. Por que ela é uma base? Porque ela recebe um próton do solvente aqui, do ácido, que no caso é água, para formar a espécie HB-. Ou seja, eu tenho a base B1 conjugada com o ácido HB+, que é a base com um próton, e eu tenho o ácido A2, que é quem dou o próton para a base, conjugado com a base B2. Consequentemente, o valor de Kb vai ser o quê? O produto da concentração de equilíbrio dos produtos da reação dividido pela concentração de equilíbrio dos reagentes. Lembrando que a concentração da água é unitária, porque a água é um solvente puro. Kb, então, é a constante de basicidade e sempre se refere ao equilíbrio em que uma base reage com a água para formar um ácido conjugado correspondente IOH-, ou íons hidróxido. A tabela 16.4 apresenta algumas bases fracas em água a 25 graus Celsius. Eu gostaria de destacar aqui nessa tabela a amônia,
que a gente já falou bastante na videoaula anterior, que tem um valor de Kb de 1,8 vezes 10 a menos 5. Pois bem, a amônia reage com água para formar íons amônio mais OH-. Consequentemente, o valor de Kb vai ser igual à concentração de equilíbrio de íons amônio vezes a concentração de equilíbrio de íons hidróxido, dividido pela concentração de equilíbrio da amônia. As bases fracas se dividem em duas categorias gerais. A primeira é de substâncias neutras, que têm um átomo com um par de elétrons não ligante que podem aceitar um próton e por isso são bases. Essas substâncias incluem a amônia e uma classe relacionada de compostos chamadas aminas. A figura 16.14 traz algumas dessas substâncias, como por exemplo a amônia, que a gente já destacou, perdão, com o seu par de elétrons não ligantes que vai receber o próton, assim como a metilamina, CH3NH2, com o seu par de elétrons não ligantes para receber o próton, e a hidroxilamina, NH2OH, com o seu par de elétrons não ligantes que está apto a receber o próton e caracteriza ela como uma base fraca. Destaque especial é dado à amônia, que ao reagir, por exemplo, com água, esse hidrogênio vai se ligar aqui a esse par de elétrons não ligantes para formar o íon amônio e o OH-, o íon amônio, perdão. A segunda classe é dos ânions de ácidos fracos, que formam a segunda categoria geral de bases fracas. Em uma solução aquosa, por exemplo, de hipoclorito de sódio, NaClO, por exemplo, o NaClO é dissociado em íons Na+, que são íons espectadores, não participam da reação direta, e ClO-. É justamente esse ClO-, o íon ClO-, que é a base conjugada de um ácido fraco, no caso aqui o ácido hipocloroso, que é a nossa base fraca. Nós temos então, portanto, que o ClO-, ao reagir com água, ele vai receber um próton da água para formar então o ácido hipocloroso e liberar o OH-, caracterizando então esse ânion de um ácido fraco como uma base fraca. Temos então ele como uma base, o seu ácido conjugado é o ácido fraco. Temos aqui o doador de prótons, que é a água, que no caso aqui dos reagentes é o ácido, e sua base conjugada, que é o OH-. É importante também a gente destacar a relação entre esses valores de Ka e Kb. Isso porque o produto de Ka e Kb é a constante do produto iônico da água, ou seja, o valor de Kw. Isso vale para qualquer par conjugado ácido-base. O produto da constante de dissociação de um ácido, o Ka, pela constante de basicidade de sua base conjugada, Kb, é igual ao produto iônico da água, ou seja, Kw é igual a Ka vezes Kb. Mas vamos verificar de onde vem essa expressão. No slide seguinte, eu tenho então uma reação genérica de um ácido se dissociando, regida aqui pela constante Ka, e a reação genérica de da base conjugada desse ácido em meio aquoso, regida pela constante Kb. Somando as duas equações químicas e cancelando os termos que são coincidentes, eu tenho justamente a reação de autoprotólise da água, cuja constante de equilíbrio é o Kw. Ora, pois, se eu tenho uma soma de duas reações, o valor de Kw vai equivaler ao produto das constantes das reações individuais, como a gente viu na semana passada. Consequentemente, eu tenho que Kw vai ser igual a Ka vezes Kb. A gente também pode fazer uma análise partindo do valor de Kw igual a Ka vezes Kb, como sendo igual ao valor da minha constante Ka, que vai ser a concentração de íons hidrônio vezes a concentração de A- dividido pela concentração de HA, vezes a concentração, o valor de Kb, que para minha segunda reação vai ser a concentração de OH- vezes a concentração de HA sobre a concentração de A-. Cancelando os termos que são coincidentes, eu tenho que o meu valor de Kw corresponde justamente ao produto iônico da água, ou seja, a concentração de íons hidrônio vezes a concentração de íons hidróxido, como queríamos demonstrar.
À medida, então, que a força de um ácido aumenta, ou seja, o Ka aumenta, a força da base conjugada diminui, ou seja, o Kb diminui. De modo que o produto Ka vezes Kb continua sendo igual a 1 vezes 10 a menos 14 a 25 graus Celsius. Percebam, o Ka está relacionado diretamente com o Kb, porque esse produto sempre é igual a 10 a menos 14. Se um aumenta, o outro diminui, e vice-versa. Essa importante relação aplica-se apenas a pares conjugados ácido-base. A equação anterior pode ser escrita também em termos de pKa e pKb, se aplicarmos o logaritmo negativo em ambos os lados. Ou seja, pegando a expressão anterior, Kw igual a K vezes Kb, e multiplicando por menos log em ambos os lados, partindo dessa regra de logaritmo que diz que log de A vezes B é log de A mais log de B, nós temos então que menos log de Kw vai ser igual a menos log de Ka mais menos log de Kb. Acontece que menos log de Kw é pKw. E menos log de Ka é pKa, mais menos log de Kb, que é igual a pKb. Ou seja, eu tenho que pKw é igual a pKa mais pKb. Lembre-se que o valor de pKw é igual a 14, porque é menos log do Kw, e Kw é 1 vezes 10 a menos 14 a 25 graus Celsius. Consequentemente, o logaritmo de menos esse valor vai ser 14. Mas para exemplificar o que acabamos de apresentar, eu trago aqui um caso real, onde pedimos para você calcular em A o Kb para o íon fluoreto e em B o Ka para o íon amônio, dado o valor de K do HF, que é 6,8 vezes 10 a menos 4, e o valor de Kb para a amônia, que é 1,8 vezes 10 a menos 5. Podemos usar, então, os valores dados de K para o HF e NH3 e as relações entre o K e o Kb para calcular as constantes de dissociação dos seus pares conjugados. Percebam, a questão ela não quer os valores de K e Kb, de HF e NH3, que foi dado no problema. Ela quer dos seus pares conjugados, F- e NH4+. No exemplo A, então, a gente pode usar essa equação, Kw igual a Ka vezes Kb, para calcular o Kb da base conjugada, que é o F-, já que ela quer o Kb do íon fluoreto, tá bom? Eu conheço o valor de Kw, que é 1 vezes 10 a menos 14, e o valor de Ka do HF, que é 6,8 vezes 10 a menos 4, HF, que é o ácido conjugado à base F-, então o valor de Kb vai ser 1,5 vezes 10 a menos 11. Da mesma forma, podemos usar novamente essa equação agora para calcular o Ka do ácido conjugado NH4. Ou seja, K vai ser igual a Kw sobre Kb, o valor de Kw é 1 vezes 10 a menos 14, o valor de Kb que foi dado para a amônia é 1,8 vezes 10 a menos 5, lembrando que a amônia é a base conjugada do íon amônio, consequentemente o valor de Ka vai ser 5,6 vezes 10 a menos 10. Seguimos aqui falando das propriedades ácido-base de soluções salinas. Uma vez que quase todos os sais são eletrólitos fortes, podendo supor que qualquer sal dissolvido em água se dissocia completamente. Por isso que eles levam o nome de sais. Consequentemente, as propriedades ácido-base de soluções salinas resultam do comportamento de cátion e ânions que compõem esses sais. Muitos íons reagem com a água para formar H+, ou H-. E esse tipo de reação tem um nome específico, se chama hidrólise. O pH de uma solução salina pode ser, então, previsto qualitativamente ao considerarmos os cátions e os ânions que compõem esse sal. Se, por exemplo, HA não for um dos 7 ácidos fortes comum, ele será um ácido fraco. Nesse caso, a base conjugada, que é o A-, é uma base fraca e reage pouco com a água, produzindo um ácido fraco e íons hidróxidos. Ou seja, A- reage com a água, formando um ácido fraco mais íons hidróxidos.
Temos, então, a base conjugada com o seu ácido H e o ácido com sua base conjugada. O íon OH- gerado dessa forma faz, então, o pH aumentar, tornando básica a solução. A situação é mais complicada quando temos sais que contêm ânions com prótons ionizáveis. Esses sais são anfóteros, ou seja, podem ser ácidos ou básicos. E o seu comportamento na água é determinado pelos valores relativos de Ka e Kb do íon. Ou seja, se o valor de Ka for maior do que o valor de Kb, o íon torna a solução ácida. Se, por outro lado, o valor de Ka for menor do que o valor de Kb, ele torna a solução básica. Cátions poliatômicos com um ou mais prótons podem ser considerados ácidos conjugados de bases fracas. Vejamos aqui o caso do íon amônio, que é um ácido conjugado à base fraca amônia, NH3. Muitos íons metálicos reagem com a água e fazem o pH de uma solução aquosa diminuir. Esse efeito ocorre com mais frequência para cátions pequenos com carga elevada, como ilustra a figura e os valores de Ka para cátions metálicos a seguir. Temos então na figura 16.20 a acidez de um cátion hidratado dependendo da carga do cátion. Temos uma molécula de água que é polar, tá bom? A gente tem um momento de polo aqui, com uma carga negativa tendendo a essa região da molécula, e essa polaridade aqui é formada a partir da atração de um cátion metálico. Mas reparem que esse cátion é bem volumoso e tem uma carga de 1+. Então, temos uma interação eletrostática fraca, que implica num pequeno deslocamento da densidade eletrônica para o cátion. Ou seja, o cátion exerce um efeito insignificante sobre a força da ligação OHO da molécula de água e a solução praticamente permanece neutra. Por outro lado, se a gente tiver um cátion menor de carga elevada, uma interação eletrostática forte implica no maior deslocamento da densidade eletrônica para o cátion. O cátion, então, vai enfraquecer essa ligação OH e a molécula de água de solvatação pode, então, facilmente doar esse H+ à solução, tornando, então, a solução ácida. A tabela 16.6, então, representa isso, ó, pois ela apresenta a constante de acidez para cátions metálicos em solução aquosa. Percebam que quanto maior a carga do cátion metálico, maior o valor de Ka, tá bom? Olha o ferro, e também tem que observar o tamanho do cátion, tá bom? No caso aqui, o maior seria o ferro 3+. Isso também pode ser observado aqui na figura 16.16, que mostra o efeito de cátions no pH da solução. Os valores de pH de solução 1 molar de 4 sais de nitrato são estimados a usar indicadores, tá bom? Observem que o alumínio aqui, 3+, é o que tem o menor pH em relação ao zinco, que é 2+, em relação ao cálcio, que é 2+, e em relação ao sódio, que é o que tem maior pH, que é apenas 1+. O mecanismo pelo qual íons metálicos produzem soluções ácidas é mostrada em detalhes na figura 16.17. Partimos então do hexacoferro 3+, reagindo com uma molécula de água. Essa molécula, a interação então entre o ferro e o oxigênio das moléculas de água enfraquece as ligações HOH, liberando esse hidrogênio, tá bom? E o hidrogênio é perdido e a carga desse complexo muda de +3 para +2, como podemos observar aqui, formando então íons hidrônio que diminui o pH da solução, ou seja, torna a solução mais ácida. Para determinar se um sal forma uma solução ácida, básica ou neutra,
quando dissolvido em água, devemos então considerar a ação do cátion e do ânion. Se o sal tiver um ânion que não reage com a água e um cátion que não reage com a água, espera-se então que o pH seja neutro, que praticamente a gente só tem água. E lembre-se, a água tem que a concentração de íons hidrônicos é igual à concentração de íons hidroxila, pH neutro, pH 7. Isso ocorre quando o ânion é uma base conjugada de um ácido forte e o cátion faz parte do grupo 1A ou é um dos membros mais pesados do grupo 2A. Se o sal tiver um ânion que reage com a água para produzir íons hidróxido e um cátion que não reage com a água, espera-se então que o pH seja básico, pois estão sendo produzidos íons hidróxidos. Isso ocorre quando o ânion é uma base conjugada de um ácido fraco e o cátion faz parte do grupo 1A, ou é um dos membros mais pesados do grupo 2A. Se o sal tiver um cátion que reage com a água para produzir íons hidrônio, H3 ou mais, e o ânion não reage com a água, aí você vai esperar que o pH seja ácido, pois estão sendo produzidos íons hidrônio. Isso vai ocorrer quando o cátion é um ácido conjugado de uma base fraca ou um cátion pequeno com a carga maior ou igual a 2+. Por fim, se o sal tiver um ânion e um cátion capazes de reagir com a água, íons hidróxido e hidrônio são produzidos. Aí, a solução pode ser básica, neutra ou ácida e vai depender das capacidades relativas do íon de interagir com a água. Bem, pessoal, essa foi nossa terceira videoaula sobre equilíbrio ácido-base. Deixo aqui, então, a atividade A5x10 para vocês resolverem, que deve ser postada até as 23h55 do dia 18 de julho. Desejo, então, a todos uma ótima semana e até a próxima videoaula. Fiquem com Deus.